boa noite a todos. Faço todos bem-vindos a mais este vídeo do canal ES Carvalho Investimentos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2019. Hoje foi divulgado o tão esperado resultado do terceiro trimestre deste ano. Agradeço de coração aos 659 inscritos no canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no nosso canal. Pessoal, a Oi admitiu hoje que está conversando com assessores financeiros para iniciar aí um processo de venda da operação de telefonia móvel, né? Hoje foi divulgado o prejuízo aí de 5,78 bilhões nesse terceiro trimestre. E o diretor, né, de operações e de negócios da companhia, o Rodrigo Abreu, ele afirmou que conversa com assessores para ver o real valor do negócio de imobilidade, né? E durante a teleconferência de hoje com os analistas, né, sobre os resultados financeiros do terceiro trimestre, o executivo disse que este ativo deve gerar valor para acionistas, né, no futuro. Segundo ele, né, segundo as palavras dele, ele disse que, abre aspas, estamos usando nossos consultores financeiros, mas não existe nenhuma forma de negociação, fecha aspas. Então ele está aí usando os consultores, né, para fazer essa avaliação, essa consultoria, mas não existe nenhuma forma de negociação ainda. Muito bom. Então, nas últimas semanas, né, os executivos da América Móvel, a controladora da Claro, e também a dona da Telefônica Brasil, que é a Telefônica, eles afirmaram que têm sido procurados por assessores representando a Oi para discussões sobre a venda da operadora brasileira, né? Angel Villar, diretor de operações da Telefônica, ele disse na quarta-feira passada que a única solução para a Oi é a formação de um consórcio entre diversas operadoras para comprar os ativos, né? Vamos esperar para ver isso aí. Bom, sobre a venda da Unitel e de Torres. Na teleconferência de hoje, o Abreu ele disse que a Oi deve concluir em breve a venda de sua participação de 25% no capital social da operadora angolana Unitel. Segundo as palavras dele, abre aspas, deveremos concluir o processo até o final do ano. Não divulgamos detalhes porque existem questões de confidencialidade. Só anunciaremos quando todo o processo estiver concluído. Fecha aspas. Então essa foi a afirmação do executivo, né, o Rodrigo Abreu. Vamos ver o que vai acontecer, né? Estima-se que a venda da fatia de 25% da Unitel renderia aí para a Oi aproximadamente $1 bilhão aí. Usando a cotação de hoje, dá mais de 4 bilhões de reais, né? Isso é uma transação que nós estamos aguardando muito. Vamos ver o que vai acontecer. Então a Oi espera ainda concluir entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 o processo de emissão de 2,5 bilhões em dívida garantida. O Abreu disse que essa operação precisa ser concluída até fevereiro de 2020. Isso daí é outra coisa muito importante para a empresa. A captação de recursos, né, por meio de dívida garantida, que é o Secured Debt, vinha ganhando espaço como alternativa de financiamento diante da relativa dificuldade encontrada pela Oi para se desfazer de sua fatia na Unitel, né? Então, essa é uma boa notícia. O processo de vendas das torres da Oi também está em ritmo acelerado, segundo o Abreu, né? E a previsão é que a receita com a venda desses ativos entre no caixa ainda no primeiro trimestre. Então essa é a previsão de entrada aí desse dinheiro aí no caixa da empresa, tá? Primeiro trimestre. E depois, né, a expectativa é que os 8 mil imóveis aí sejam vendidos. Mas não em uma única transação. Cerca de 6 unidades deverão somar 400 milhões até o final do primeiro semestre de 2020, segundo o diretor, né? Na lista de ativos para serem vendidos ainda estão 10 data centers, que também já têm interessados, segundo Rodrigo Abreu. Neste caso, as informações estão sendo compiladas, segundo ele. O diretor ainda disse na teleconferência que a Oi não considera fazer um aumento de capital neste momento, mas, se fosse o caso, seria importante ter os acionistas à disposição. A companhia deve considerar aí a participação no leilão, né, de frequências para a tecnologia de quinta geração 5G
E Abreu lembrou, né, que ainda existem discussões sobre quando vai acontecer, a natureza da venda, abrangência regional ou nacional e as contrapartidas aí de investimento para as coberturas. Segundo ele, né, abre aspas, só vamos emitir opinião quando souber para onde a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, né, vai para este leilão. Deve ter um atraso, considerando a intenção aí de realizar no primeiro semestre e as discussões atuais envolverem o fim de 2020 ou início de 2021, afirmou aí o diretor, né? Ele também falou sobre a gestão de transição, né? Nova equipe, em quanto tempo assumirá a presidência da Oi? Então Abreu ele respondeu essas perguntas aos analistas na teleconferência. Ele falou que não existe um prazo para isso acontecer, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, queremos ter uma equipe de gestão adequada. Já temos um novo diretor jurídico, né? O Antônio Reinaldo Rabelo Filho, e financeiro, que é a Camille Faria, né? Então, estamos concluindo o que seria a equipe de liderança, né? Fecha aspas, disse o executivo. Então, Abreu, né, assumiu a diretoria de operações e negócios da Oi em setembro deste ano, sendo responsável por áreas como os de planejamento, desempenho operacional e centro de gerenciamento de rede. Antes, ele era só integrante do conselho de administração. Rodrigo Abreu também falou sobre o plano para reduzir custos. A Oi ainda apresentou hoje, né, aos analistas um plano para simplificar sua estrutura e reduzir os custos operacionais a partir de 2020. Segundo a diretora financeira e de relações com investidores, a Camille Faria, a meta é economizar entre 650 milhões e 1,05 bilhão por ano no médio prazo. E ainda na teleconferência de hoje, né, a executiva disse que o planejamento da Oi envolve 5 áreas. Área número 1, vendas, marketing e atendimento. Área número 2, processos de organização. Área número 3, suporte ao negócio. Área número 4, tecnologia da informação. E área número 5, redes e operações. Então a perspectiva é que a maior economia aconteça na área de suporte ao negócio, entre 150 milhões e 300 milhões de reais, com alterações nas áreas de cadeia de fornecedores, energia, logística, administração e infraestrutura. O plano também abrange mudanças no atendimento ao cliente, né? Então podemos ver que a Oi está se movimentando bastante para sair dessa situação crítica em que se encontra, de prejuízo muito alto. Os destaques para os resultados do terceiro trimestre deste ano foram 3,6 milhões de casas passadas com a fibra FTTH ao final de setembro. Para aqueles que ainda não sabem, a fibra FTTH é a fibra óptica, tá? Que também é conhecida como Fiber to the Home, né? Que é fibra para o lar, tá ok? E a expectativa é de alcançar 4,6 milhões em 2019 e 16 milhões em 2021. Então eles têm ambição aí. 11,4% de penetração de casas conectadas sobre casas passadas com a fibra em setembro. Então 36% de aumento em market share de adições líquidas de pós-pago no terceiro trimestre de 2019 e 13,8% de crescimento anual de receita de clientes pós-pago e 192% de crescimento anual da receita contratada de TI, contribuindo aí para um crescimento da receita total do segmento corporativo. Esses foram os destaques. Então, os indicadores operacionais e financeiros, né, de fibra, em linha com o planejado, confirmam, né, a execução da estratégia de substituição da receita de cobre. Então, a empresa está substituindo a receita de cobre pela receita de fibra e nesses gráficos aqui há uma demonstração clara disso, tá? Aqui podemos ver, ó, as casas passadas com fibra, elas vêm aumentando ao longo do tempo, né? Desde o terceiro trimestre de 2018 eles colocam aqui. O terceiro trimestre de 2019 terminou aí com 3.588 casas passadas com fibra, né? Eles já colocaram aqui o resultado de outubro, tá? Fecharam outubro com 3.973.000 casas passadas com fibra, tá? E a receita fibra, né, 2019, né, só vem aumentando, ó, desde o início do ano, de janeiro,
foi crescendo e hoje a receita é 4,2 vezes maior do que é receita de janeiro, né? Em milhões aí de reais. Então, podemos ver que o foco é a fibra. Enquanto que a receita de cobre vem caindo bastante. Caiu 11% ao longo do ano de 2019. E a receita residencial também vem caindo, né? Caiu menos 13,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Enquanto que aqui embaixo, em laranja, a fibra cresce 638%, de 11 para 78 milhões. A receita contratada de cobre cai, enquanto que a fibra aumenta. Então essa é a estratégia, é o plano da empresa que está dando certo, tá bom? Então as alternativas de financiamento evoluindo de acordo com o planejado, fluxo de caixa e dívida em linha com o plano estratégico, né? O status de realização de non-core. Unitel, a expectativa de conclusão em 2019 ainda. Outros non-core, processos em andamento. Os imóveis, concluída a visita técnica de imóvel em Botafogo, Rio de Janeiro, aguardando o despacho final da Anatel, valor estimado de 120 milhões. Foco na execução de venda de 5 imóveis não reversíveis no valor estimado de 300 milhões nos próximos 6 meses. PIS/COFINS, todos os créditos já reconhecidos e habilitados, total de 3,1 bilhão de reais, com realização de 100 milhões de reais por mês. Esses são os status da realização de non-core e os status de captação de recursos previstos no plano de recuperação judicial, o processo de estruturação de potencial emissão de dívida garantida no valor de 2,5 bilhões de reais, conforme previsto no plano de recuperação judicial. E a negociação do bridge loan de até 600 milhões de dólares com firm commitment de 400 milhões de dólares. O processo de negociação também para a linha de crédito vinculada à compra de equipamentos no valor de até 2 bilhões de reais, conforme previsto no plano de recuperação judicial da empresa. Aqui mostra o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, nós vimos que teve uma perda aí de caixa de 1 bilhão e 104 milhões de reais, né? O caixa terminou junho aí com 4 bilhões 296 milhões de reais, caindo esse valor de mais de 1 bilhão. Fechamos setembro com um caixa de 3 bilhões 192 milhões de reais. E a dívida líquida caiu para 14 bilhões 713 milhões de reais. Então, para criar a Oi do Futuro, o foco, volta a ser a estratégia, execução e a capacidade de investimentos. Gostaria de focar nessa parte aqui de caixa e investimentos, tá? Então, a estratégia o foco é vendas de ativos non-core, aproximadamente aí 7 bilhões de reais, créditos de PIS e COFINS, aproximadamente 3,1 bilhão de reais, emissão de dívida e financiamento de equipamentos, que vai aí de 2,5 bilhões a 4,5 bilhões de reais. Os principais indicadores financeiros que foram divulgados hoje. A receita líquida caiu 1,8% de 5 bilhões e 46 registrado no último trimestre, foi para 4 bilhões 955 milhões de reais. A receita residencial, caiu 3%. A receita com mobilidade cresceu 1,8% do trimestre passado para esse trimestre. A receita de clientes cresceu, muito bom, 2,1%, tá? Pouca coisa, mas cresceu. A receita com B2B caiu 4,4%, infelizmente. E o que puxou mesmo a receita para baixo foi os outros serviços, tá? Que eu já expliquei no outro vídeo quais são esses outros serviços. Que fechou aí com uma queda de 15,7%. E o OPEX de rotina fechou aí o trimestre com um crescimento de 2,8%, tá ok?
O OPEX, né, que se refere às despesas operacionais da companhia, que nada mais é do que uma sigla em inglês, né? Operational Expenditure, que significa as despesas operacionais da companhia, tá bom? E a margem EBITDA, que é um indicador financeiro muito utilizado aí entre as empresas de capital aberto e pelos acionistas de mercado, né? Que é uma sigla, né, do inglês também, EBITDA, que corresponde ao Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. Ou seja, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá bom? Nesse trimestre, né, a Oi registrou aí uma queda de 16,6% aí, de 1 bilhão 208 milhões no trimestre passado para 1 bilhão e 8 milhões neste trimestre. A margem EBITDA caiu aí 3,6 pontos percentuais, né, de 23,9% no trimestre passado para 20,3% neste trimestre. E o CAPEX é uma sigla em inglês também, tá? De Capital Expenditure, que significa aí as despesas ou os investimentos em bens de capital. Por isso é também chamado de despesa de capital, ok? É aquilo que a empresa adquire fisicamente, por exemplo, computador, entendeu? O CAPEX teve uma leve alta de 0,2%, tá? De 2 bilhões e 57 milhões no trimestre passado para 2 bilhões e 60 milhões de reais neste trimestre. O CAPEX receita líquida cresceu levemente 0,8 pontos percentuais, de 40,8% para 41,6% nesse trimestre, para você ver que teve algumas coisas muito boas nos resultados, mas a mídia foca no que foi pior, que foi esse prejuízo registrado no trimestre. E aí a mídia foi e fez um monstro com isso daí, todo mundo se desesperou, né? E assim foi o resultado, né, de hoje. As ações da Oi despencaram aí na abertura do mercado, né? Abriu um gap de baixa muito alto, já em 85 centavos depois do leilão, e despencou rapidamente para 82 centavos. Mas reagiu fortemente, chegou a bater aí a casa dos 94 centavos, né? Foi uma reação assim impressionante, tá? Por volta de meio-dia, e depois caiu para o nível de 92 centavos, onde ficou oscilando durante a tarde inteirinha, entre 92 centavos e 90 centavos, 92 e 90 centavos, até que fechou o dia cotado aí a 92 centavos, mesma cotação que havia fechado na sexta-feira passada. Tá, pessoal? Então, os resultados foi emocionante, mas a cotação da Oi BR3 permanece a mesma da semana passada. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração a todos que estão assistindo, a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Ativem o sininho de notificação, compartilhem esse vídeo com seus amigos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.